Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 230, Perceber Melhor. Para quem não lembra ou está perdido, vamos nos situar. Estamos na segunda parte, ou no livro 2 do Livro dos Espíritos, num capítulo muito especial, que eu tenho muito carinho por ele, o capítulo 8, Emancipação da Alma. É o capítulo da liberdade, é o capítulo da percepção mais profunda. E aí Kardec, vai dividir esse capítulo em vários itens. Nós vimos um a um. Sono e sonhos, visitas espíritas entre vivos, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia e morte aparente, sonambulismo, êxtase. E hoje nós vamos para o último item, depois só tem um resumo de tudo, Se chama dupla vista. Depois Kardec vai fazer um resumo desse capítulo muito importante. Dupla vista. Mas antes de falar o que é dupla vista ou segunda vista, que é uma outra vista, é uma outra forma de ver, a palavra é bem didática aqui, nós vamos ler um poema de um dos grandes poetas da literatura brasileira, considerado por muito príncipe dos poetas brasileiros, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, Olavo Bilac. É um poema psicografado. E é um poema que ele endereça, ele dedica, ele intitula aos descrentes. Vamos lá, olha que poema interessante. Vós que seguis a turba desvairada, as hostes dos descrentes e dos loucos, que de olhos cegos e de ouvido moucos estão longe da senda iluminada. Retrocedei dos vossos mundos oucos, começai outra vida em estrada nova, sem a ideia falas do grande nada, que entorpece, envenena e mata aos poucos. Ó ateus, como eu fui, na sombra imensa, erguei de novo o eterno altar da crença, da fé viva, sem cárcere mesquinho. Banhai-vos na divina claridade, que promana das luzes da verdade, sol eterno na glória do caminho. Extraído do livro Parnaso de Além-Túmulo, uma das grandes obras de psicografia de todos os tempos. Vamos agora relacionar isso com o nosso tema, segunda vista, dupla vista ou uma outra forma de ver. Questões 447 e 448 para começar, tá certo? Vamos lá, 447. O fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem relação com o sonho e com o sonambulismo? Aí você vai dizer, e o que é essa tal da dupla vista? E aí eu volto para o poema. Vós que seguis a turba desvairada, as hostes dos descrentes e dos loucos, que de olhos cegos e de ouvido moucos estão longe da cena iluminada. Não foi para eles, mas eu acho que esse poema também é dedicado a grande parte de nós espíritas. Não os descrentes, mas os loucos. Nós nos materializamos tanto no movimento espírita, eu estou falando do movimento espírita dos encarnados. Os dos desencarnados está muito bem, obrigado, porque está sendo muito bem dirigido, como sempre. O que acontece? Nós estamos tão desvairados, nós estamos tão longe de Kardec, que nós não conhecemos mais nem os termos básicos do Livro dos Espíritos. Nós estamos cegos. Nós estamos de olhos cegos e de ouvidos moucos. Entenda, não estou fazendo uma crítica pessoal a você, estou fazendo uma análise do nosso movimento. Se você é espírita, senão, estou falando lá do meu movimento. Tá certo? Nossos olhos estão cegos e nossos ouvidos estão moucos ao ponto de
nós estranhamos termos básicos da obra básica da básica do Espiritismo. Então não é uma crítica pessoal, é uma reflexão difícil, também para mim. Por quê? Porque resolvemos banir, por ordem das trevas, o capítulo 9 do Espiritismo. Pronto, tá certo? O capítulo 8 de O Livro dos Espíritos simplesmente foi banido. Não se pode falar de sonambulismo, não se pode falar de êxtase, não se pode falar adequadamente de sonho e de sonhos, porque tudo isso é magnetismo. É muito estranho. Quer dizer, estamos fazendo a mesma coisa com técnicas sutis. Cortamos o Livro dos Espíritos. Não, esse capítulo aí que fala de magnetismo, de sonambulismo, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. E a coisa foi banida de uma forma tão poderosa que hoje a maioria dos espíritas não sabe o que é sonambulismo, não sabe o que é êxtase e não sabe o que é dupla vista. Simples assim. Eis a prova da desgraça. Vá nos centros espíritas e pergunte lá para os supostos estudiosos do espiritismo, para ele lhe explicar em simples palavras, meu amigo, o que é dupla vista. Agora, ele vai explicar, a maioria explica, porque a gente está acostumado a falar do que não sabe. Mas vê se você entende, vê se a maioria entende. Então, para mim, essa é um alerta máximo. Né? Se fosse uma loja, fecha para balanço. Está tudo desorganizado. Tem que tomar todas as providências. Então, por isso o poema, vamos em frente. Dupla vista é o quê? Eu vou ler a resposta, depois a gente comenta. Kardec pergunta se essa tal dessa dupla vista tem relação com o sonho e o sonambulismo. Por quê? Porque para Kardec, para os espíritos da codificação, o sonho e o sonambulismo são a mesma coisa. É a mesma coisa, em graus diferentes. A gente tem batido nessa tecla aqui constantemente. Então Kardec bota tudo junto, por quê? Porque ele já explicou didaticamente que é a mesma coisa, na essência. Quer que os espíritos vão responder? Olha que resposta. Preparem-se. Se você entender, você vai ficar assustado. Porque, infelizmente, a maioria dos que estão me ouvindo nunca ouviram essa explicação nas palestras gerais aí. E nos estudos. Vamos lá. Kardec pergunta, a dupla vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? Resposta, tudo isso não é mais do que uma mesma coisa. É de assustar. Por quê? Porque ninguém sabe disso. Gente, é um segredo. O que eu estou revelando para vocês é um segredo. A questão 447 do Livro dos Espíritos é um segredo guardado das 7 chaves. É um grande mistério. Eu estou brincando, mas é triste. Na verdade, como eu estou brincando, eu vou dizer adequadamente. É tragicômico. Tragicômico é aquele negócio que a gente não sabe se ri ou se chora. Ou faz as duas coisas. É um grande segredo. Agora pergunta para a maioria a relação de dupla vista, sonho e sonambulismo. Faz esse teste. Eu estou falando da obra que funda o Espiritismo no mundo. Questão 447. E digo mais. Antes de trazer isso para vocês, normalmente eu leio 3 traduções diferentes. E se a coisa ficar estranha, eu vou pegar uma tradução que foi direta do francês, da Anna Blackwell, que foi que conheceu inclusive Kardec, que foi que fez a tradução. Então assim, gente, isso aqui não tem polêmica. Muda um pouco as palavras, o sentido é o mesmo. Tudo isso não é mais do que a mesma coisa. Ponto. Aí agora eles vão explicar. Isso a que chamas de dupla vista. O que é que os espíritos estão dizendo? Você está chamando de dupla vista. Para a gente é tudo a mesma coisa. Mas eu vou usar o seu termo para lhe ajudar a entender. Isso a que chamas de dupla vista. Aí vai dizer o que é a dupla vista. É ainda, ele enfatizando, olha a linguagem, é ainda o espírito em maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido.
A dupla vista é a vista da alma. Gente, Kardec é um gênio nas palavras. Qual é o título do capítulo 8 da segunda parte, gente? Emancipação da alma. Essa resposta. O que é a emancipação da alma? É o grau de liberdade do espírito em relação ao corpo. Quanto mais o espírito se distancia do corpo, quanto menos ele está preso, mais ele vê, mais ele percebe, mais ele compreende. É só isso. Não tem misticismo. Se você entende esse princípio, você pode vivenciar e pode orientar quem vive esses fenômenos sem misticismo, porque o princípio é o mesmo. Aí, como os espíritas não entendem, pedaços do movimento espírita deixam de ser espírita para falar de outras coisas. Aí vem os nomes mais interessantes do mundo. Como é que é? Ver se eu lembro aqui. Projeciologia. Mesma coisa. É emancipação. Eu quero dar um outro nome, dê. Mas o importante é que a gente entenda. Tem um outro agora, como é que é? Eita, eu esqueci. Que é uma técnica mediúnica, gente. Esqueci o nome. Então faz um sucesso danado aí. Apometria. Nada contra, mas o problema é que as pessoas falam isso como uma novidade, como um negócio que está revolucionando e o povo adora, aí torna o espiritismo aquelas lojas da moda que a cada 6 meses tem que jogar o estoque tudo de fora porque mudou a cor. Gente, vamos entender, eu não estou falando em contra a favor da apometria que eu nem conheço, só conheço assim, né, conheço gente que faz, já participei de algumas reuniões, mas não estudo a fundo, porque para mim é muito simples. Vaidade à parte, é a mesma coisa. É o que os espíritos estão dizendo. Trata-se de você entender o princípio. Qual é o princípio? É o grau de liberdade do espírito em relação ao corpo. O espírito consciente, acordado, ele tem graus de liberdade diferentes em relação ao corpo. Quando essa liberdade se amplia, ele ainda acordado, você tem o que se chama de dupla vista. Quando a liberdade se amplia, quando você está dormindo, você tem sonho, sonambulismo e êxtase. É só disso que se trata. Mas eu vou lhe dizer, eu não acho que 10% do movimento espírita, 5% do movimento espírita entenda isso. Com a simplicidade e com a grandeza que está aqui. Eu estou insistindo nisso porque se a gente não entender esse princípio, que é tudo o mesmo fenômeno, Kardec botou lá um título. Emancipação da alma. Por que alma, meu Deus? Por que não é emancipação do espírito? Porque a alma é o espírito encarnado, ele está falando de uma coisa específica. Quando você tem um corpo mais grosseiro, você fica bloqueado. Do mesmo jeito que se você botar uma roupa de astronauta, os seus movimentos ficam limitados. Do mesmo jeito que se você botar um escafandro para mergulhar em alta profundidade, os seus movimentos ficam bloqueados, ficam limitados. É só isso. Do mesmo jeito que se você botar um capacete para andar de moto, a sua percepção fica limitada. É só isso, gente. Botei o capacete para andar de moto. Eu vou ver menos, eu vou ouvir menos. Eu vou perder a sensibilidade tátil da minha pele. É só isso que Kardec está falando. Então, você está enfiado num corpo físico mais grosseiro, sua percepção está limitada. É só isso. Só que você tem graus de liberdade. Porque o espírito não está no corpo como um corpo físico está dentro de um escafandro ou sua cabeça está dentro de um capacete. Não é assim que funciona. O espírito ele consegue um relativo distanciamento. E aí você tem a dupla vista. Aí você tem o sonambulismo. Aí você tem o êxtase. Tá certo? Então, assim, é tudo a mesma coisa, segundo os espíritos. Né? Vai ter suas características específicas, mas o princípio é o mesmo. Se a gente perder esse princípio, a gente fica perdido. A gente vira tolo, a gente vira místico burro.
porque fica apavorado, porque não tem explicação. Tem, meu filho, você é um espírito, tem um corpo, tem grau de distanciamento. Quanto mais você se distancia, melhor você percebe. Se esse distanciamento é acordado, esse fenômeno é dupla vista. O que é a dupla vista, por exemplo? Você percebe pensamento. Dupla vista. Transmissão do pensamento. Está dentro desse quadro. Você está com uma pessoa e você de repente sabe o que ela vai falar. Aí você toma um susto. Vale, eu sabia que ela ia dizer exatamente isso. Quer dizer, você sem estar consciente, você percebeu o pensamento da pessoa. Então você tem milhares de fenômenos que se explicam por um princípio geral. Você sente o que a pessoa está sentindo de longe. Você vê uma situação longínqua. Por quê? Eu estou em Fortaleza, de repente eu vi uma situação em São Paulo. O que é isso? Do ponto de vista espírita é muito fácil de explicar. Né? Você espírito, se afastou um pouco do corpo, conseguiu perceber mais. A sua vista melhorou, meu filho. É como se você tivesse botado um instrumento. Com aquele instrumento você vê mais longe. Um binóculo, um telescópio. Então não tem nada demais. Não tem nada demais. Tá certo? E aí, eu vou encerrar aqui com a 448 bem rápido. A resposta é o seguinte. Essa questão eu vou retomar, porque ela é mais longa. Mas eu quero encerrar com o seguinte. A dupla vista é permanente? Os espíritos respondem. A faculdade, sim. A possibilidade, sim. Por quê? Porque o espírito sempre pode se afastar em algum grau do corpo. O seu exercício, não. Né? Você não está constantemente com dupla vista. Por conta da grosseria do corpo. E aí eles vão explicar didaticamente, mostrando como a dupla vista é diferente nos mundos segundo o grau evolutivo dos mundos. Mas aí são cenas para o próximo capítulo, né? Vamos trabalhar isso no Nova Geração 231. Um grande abraço, espero ter contribuído. A ideia é que nós nos esclareçamos mutuamente, tá certo? Não é criticar ninguém em particular, não tem nenhum infantilismo de denúncia barata. É uma reflexão séria. Então a gente fala sempre em termos gerais, para que eu e você, se quisermos, possamos entender que muitas vezes o movimento espírita está longe de Kardec. E aí cada um, segundo sua consciência, escolhe, né, o caminho que quer seguir. Aí é o famoso livre-arbítrio. Vamos à nossa segunda parte. A paz do Cristo em seus corações, meus filhos e filhas tão amados. Não se preocupem. O Espiritismo vai renascer. Temos certeza disso. Porque hoje, corações amados já estão no mundo. Corações que amam a ciência espírita, o magnetismo, os estudos sérios e a aplicação prática. É preciso preocupar-se com outra coisa. Isso muito sério. De que lado vocês estão hoje? Dos acomodados, inúteis, do ponto de vista do Consolador? Ou dos que lutam e mesmo amargando as dores da vida, querem ser fiéis a Kardec e ao Cristo? Esta é a pergunta central, meus filhos. Onde está o coração de vocês? Seu coração está caminhando para vincular-se cada vez mais ao livro dos Espíritos, à mensagem do Cristo. O seu coração está cada vez mais sendo entorpecido pelas falsas pregações ditas espíritas. Não estude isso, não experimente aquilo, se afaste daquilo outro. Allan Kardec
muito sábio ao organizar esses capítulos. Vocês acham que esses capítulos vão ficar mortos, mas isso é na cabeça de vocês. Esses capítulos serão desdobrados. Não se preocupem, preparem os seus corações, estudem para sintonizar com o mais alto. Do mesmo jeito que o Cristo teve os seus santos Augustinhos a aprofundar maravilhosamente, esses capítulos terão seus espíritos missionários, que não apenas escreverão, mas que ensinarão a praticar estes ensinos. Os estúpidos leem e dizem que coisa exótica, até falam como se estivesse falando de, sei lá, de um país distante e estranho, um lazer inferior. Não vocês. Vocês devem preocupar-se em que sentido? Eu preciso desenvolver essas faculdades em mim. Isto é a verdade. Kardec e os luminares da codificação não colocaram isso aí para conversinha de corredor, para bate-boca inútil. Não. Ciência sagrada. Meditar, avaliar e, como tudo que é ligado ao cristianismo, se tornar experiência minha. Vivenciar, observar, desenvolver, ampliar. Pergunto a vocês o que Paulo de Tarso perguntava aos cristãos verdadeiros. Já recebeste o Espírito Santo? Pergunto a vocês, já experimentaram o sonambulismo? Já experimentaram a dupla vista? Se não, vocês estão distantes, filhos. Preparem-se, todos vocês que querem ardentemente ser cristãos. Têm que ter experiências espirituais. Senão, não saberão do que falam. Imortalidade será uma opinião. E não precisamos disso para transformar o mundo. Precisamos de seres que se sintam em profundidade imortais e que vivam a cada dia essa imortalidade em todos os lugares, não sendo aí um Palermo fingindo ser manso, mas sendo um ser firme que sabe amar de verdade e que assume plenamente a alegria de ser filho de Deus. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.